livre para todos os públicos. Novo sindicalismo. Este foi o nome dado ao tipo de sindicalismo praticado no Brasil a partir das greves de 78, 79 e 80 em São Bernardo do Campo e Diadema. Na verdade, foi o nome dado ao tipo de sindicalismo surgido com as greves operárias em todo o Brasil nesse período. Estávamos no final da ditadura civil-militar e essas greves chacoalharam o Brasil inteiro. Ah, mas você deve ter visto no episódio anterior. Greves que começaram reivindicando melhores salários e condições de trabalho e acabaram sendo um dos principais eventos políticos do Brasil. Bom, nesse episódio, vamos entender um pouco melhor o que foi o novo sindicalismo. Não sei para vocês, mas quando se fala que alguma coisa é nova, eu sempre penso no que vinha antes dessa coisa nova. Vamos entender o novo sindicalismo olhando para o velho sindicalismo. Nossa história começa em 1930 com o golpe de Estado do Getúlio Vargas. Lembra dele? Conhecido como o pai dos pobres, e que depois de 25 anos se suicidou em pleno Palácio do Catete, no Rio de Janeiro? A gente chega lá. Mas ele ficou conhecido como o pai dos pobres justamente porque em seu governo as leis trabalhistas foram regulamentadas. O golpe de Vargas é em outubro. Em dezembro ele cria o Ministério do Trabalho. Então tem toda essa propaganda pró-defesa dos trabalhadores. Cria o Ministério do Trabalho, chamado de Ministério da Revolução. Então começa a se alardear essa ideia de que vai ser um governo pró-trabalhadores, que vai incluir os trabalhadores na agenda da política nacional. Muitas pessoas acham que as conquistas sociais e trabalhistas que temos foram um presente de Getúlio Vargas. Nada mais falso e mentiroso. Eu vou explicar melhor. Tem essa história que Vargas inaugura o processo de regulamentação do trabalho no país. Não. Isso acontece antes. Não é por iniciativa do Vargas, é por pressão dos trabalhadores, e essa pressão já vem de antes, o Congresso já havia sentido isso e já encaminhava essas questões. Antes de 1930, o Brasil tinha quase 70% da sua força de trabalho no campo. Nas grandes cidades, os operários e demais trabalhadores eram ainda poucos. Mas isso não significa que eram desorganizados. Os sindicatos, que na época não eram exatamente iguais aos sindicatos de hoje, eram organizados por vários grupos diferentes, entre eles os comunistas e os anarquistas. Eram sindicatos totalmente separados do Estado,
onde as decisões eram tomadas pela base, pela maioria dos trabalhadores. Quem se relacionava com os sindicatos e movimentos dos trabalhadores eram as delegacias de polícia. Um dos presidentes da velha República, Washington Luiz, chegou a dizer que a questão social era uma questão de polícia. Nem havia Ministério do Trabalho ou coisa parecida. E ainda assim, os sindicatos e trabalhadores se organizavam, reivindicavam e faziam greve, como as greves de 17, 18 e 19. Aliás, a primeira lei trabalhista no Brasil é de 1919, que garantia algum direito ao trabalhador em caso de acidentes de trabalho. Em 1925, houve a Lei de Férias, que estabelecia o direito a 15 dias de férias por ano ao trabalhador brasileiro. Aliás, devo dizer que as elites brasileiras na época não eram muito simpáticas a nenhuma dessas leis. Um industrial paulista chamado Octávio Pupo Nogueira escreveu um livro que diz o seguinte: ele dizia, olha, a concessão de 15 dias de férias anuais, 15 dias de férias anuais para o trabalhador brasileiro vai destruir o trabalho nacional. O trabalhador brasileiro não está habituado ao trabalho. Se ele ficar 15 dias parado, ele vai entrar na cachaça e nunca mais voltará. Nós vamos destruir a indústria. Quando Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, já havia um amplo debate político sobre a regulamentação trabalhista no Brasil. E Getúlio, claro, aproveita o cenário acelerando esse processo. Mas não exatamente como os trabalhadores queriam, claro. Uma das primeiras leis criadas, logo em 1931, chamava-se Lei do Enquadramento Sindical. Nessa lei, os sindicatos tornam-se colaboradores do governo e sua liberdade é literalmente assassinada. E como Getúlio faz isso? Ele atribui uma série de direitos aos sindicatos. Mas isso tem um preço. Os sindicatos criados sobre regras bem estabelecidas servirão como para-choques aos antagonismos de classe. E aí coloca o sindicato como um colaborador do Estado para a manutenção da paz social. Será concedida férias de 15 dias anualmente a todos os trabalhadores do território nacional, desde que filiados a sindicatos oficiais. Isso colocou os sindicatos que não aceitaram se enquadrar nesta lei em uma posição contrária ao Estado. E aí, os próprios trabalhadores desses sindicatos acabaram por achar que as vantagens que o Estado oferecia eram mais interessantes. Por um lado, essa lei acabava com os sindicatos livres, mas, por outro lado, assegurava a uma classe que nunca tinha tido direito nenhum alguma proteção. A grande propaganda de Vargas é que antes de 30, trabalhadores eram tratados a pata de cavalo. Agora nós temos um ministério, nós temos proteção aos trabalhadores. É engraçado que o Salgado Filho sai da segunda delegacia auxiliar para assumir o ministério. Então, mais uma vez, ele sai da polícia para assumir o Ministério do Trabalho. Quem acha que há uma quebra muito grande no pré-30 e pós-30 se engana. Há uma intensa repressão aos trabalhadores. Os anarquistas, que não concordaram de jeito nenhum em ter sua liberdade cerceada, foram rapidamente perdendo espaço. Os comunistas aceitaram atrelar os sindicatos ao Estado para poder organizar os trabalhadores. Mas logo depois desse período, aconteceu em 1937 um novo golpe de Estado, o golpe do Estado Novo. Vargas dá um golpe em si mesmo, fecha o Congresso e instaura uma ditadura. A partir desse período, tem plenos poderes para guiar a política nacional e promulga uma nova Constituição. Os comunistas foram muito reprimidos e passaram a ter cada vez menos poder dentro dos sindicatos. A estratégia adotada por eles foi o que garantiu um maior fôlego ao movimento sindical. Os comunistas foram para a base do movimento operário.
passaram a trabalhar sem muito alarde. Recurso à greve foi proibido na Constituição de 37, durante o período que o Estado Novo vigorou, de 37 a 45. Nesse período, também se inaugura um termo usado até hoje, o peleguismo. Pelego é aquela... Antes de selar o cavalo, você joga uma pele grossa para ficar entre a sela, que é de couro rígido, e o dorso do cavalo, para amortecer um pouco. Pelego era o sindicalista que ficava entre a classe operária e o Estado, amortecendo os impactos do segundo sobre a primeira. Chamar alguém de pelego é a mesma coisa que dizer que ela serve aos interesses do Estado e não da classe operária. É chamar de traidor, de pau mandado. A mulher sempre teve lugar no PV. O Partido Verde identifica e leva para a política mulheres que já promovem transformações em suas comunidades. A mulher está nas nossas bandeiras. As condições de trabalho, o combate à violência e o poder de escolha sobre o próprio corpo. PV, pioneiro na defesa da igualdade de gêneros. Afinal, o que seria do mundo sem você? Oi? No Entre Todos. Tá me ouvindo? Não tô te vendo, sua câmera tá ligada? Dorsal. Entre continentes, pulsa um oceano de histórias. Essa aqui nós duas na escola. Ah, é muito bonitinho, né? Uhum. Memórias conservadas no sal de uma distância atlântica. Segunda, 8h30 da noite, no Entre Todos. Aos poucos, o Getúlio Vargas foi montando aquilo que ficou conhecido como desenvolvimentismo. Intervenção forte do Estado para estimular o crescimento e a expansão e diversificação da indústria brasileira. A intervenção forte do Estado, inclusive por intermédio da criação e crescimento das empresas estatais, a intervenção forte do Estado para proteger o mercado interno, protecionismo, reservá-lo à produção local. Se as empresas internacionais quisessem ter acesso ao nosso mercado, que é aquilo que os capitalistas mais cobiçam, eles teriam que investir aqui. Essa política só pôde ser tocada adiante porque tinha apoio popular, ia começar por apoio no movimento sindical, no movimento operário. Em 1943, Vargas aprova sua talvez mais famosa lei, a CLT, em vigor até hoje, que regulamenta o atrelamento dos sindicatos ao Estado, mas vai ainda muito mais longe. A primeira coisa que eu acho que é importante aqui é entender que a CLT tem um caráter bifronte. Ela tem um conjunto de... Um lado dela, uma face da CLT muito importante, é a defesa dos direitos do trabalho. Salário mínimo, 13º, descanso semanal, salário igual para trabalho igual, tudo aquilo que... Isso estava nas greves de 30, 31, 32, 33, 34, 35, depois vem o golpe do Estado Novo em 37, a coisa endurece. E a CLT, por um lado, numa concepção de um Estado benfeitor, entre aspas, né, um Estado de cima para baixo, Getúlio dizia, eu concedo a vocês, mas não era ser um presente, é porque as lutas sociais exigiam. Por outro lado, a CLT, ela é claramente uma política de controle do sindicalismo combativo. A CLT se apoia num tripé fundamental: a intervenção do Estado nos sindicatos através do Ministério do Trabalho, o imposto sindical e a unicidade sindical. Sobre a intervenção do Estado já falamos bastante, mas o que foi o imposto sindical? Cada trabalhador de determinada categoria doaria um dia de trabalho por ano a um fundo. Este fundo é distribuído aos sindicatos, independente do trabalhador ser ou não sindicalizado. Os dirigentes sindicais não precisam sindicalizar todos os trabalhadores.
Eles vão receber recursos, quer os trabalhadores queiram, quer não. E a unicidade sindical. Só pode existir um sindicato de cada categoria em determinada base geográfica. Se o sindicato de São Bernardo do Campo, por exemplo, não representa os direitos dos trabalhadores metalúrgicos, os descontentes não podem criar um outro sindicato. Por outro lado, a CLT previa todos os direitos trabalhistas que vemos até hoje, como o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. Um pouco depois, em 1945, o Brasil finalmente se redemocratiza. E quem vai mandar nessa nova democracia? Um certo militar, por nome Eurico Gaspar Dutra. Bem ao estilo militar, bota para quebrar com os comunistas, que foram oficialmente colocados na ilegalidade. Quando houve a cassação dos comunistas em 47, houve uma guinada de esquerda e o Partido Comunista começou a defender uma política de sindicalismo paralelo. O PC tinha base em portuários, o PC tinha base em marítimos, o PC tinha base em ferroviários, o PC tinha base em metalúrgicos. Em São Paulo, o PC tinha uma base importante. Foi a hegemonia do PC. E eu iria até mais além. É de meados de 40 até 64, entende? Sendo que talvez o momento culminante tenha sido década de 50 e especialmente nos anos 60. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto, com que roupa? Com que roupa? O Brasil, nesse período, viveu uma intensa crise política e social. Vargas volta ao poder democraticamente, cria a Petrobras, dá mais liberdade aos sindicatos, é acusado de corrupção e dá um tiro no próprio peito, no Palácio do Catete. Bom, e depois de passarmos pelo Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino, esse vocês devem se lembrar, 50 anos em 5, aquele que construiu Brasília, longe de todo mundo, e ainda fez nossa dívida externa quintuplicar. Tivemos também o Jânio Quadros, um tal de Ranieri Mazzilli, e finalmente João Goulart, o nosso último presidente daquela nossa democracia. Eu quero que vocês se lembrem que eu estou contando a história do novo sindicalismo, hein? Não a história da democracia. O importante foi que o João Goulart tinha uma pauta bem mais à esquerda do que as elites econômicas do Brasil suportavam. Ele foi inclusive chamado de comunista, que era quase a mesma coisa que dizer que ele era um bandido, um ladrão, que ele comia criancinhas e que queria distribuir a riqueza entre todos. Resultado: em 1964, entramos na Idade Média brasileira, nossa mais longa ditadura civil-militar. Quando houve o golpe de 64, houve muita repressão em muitas fábricas metalúrgicas. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, sob a influência do PC, sofreu intervenção e foi reprimido. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos sofreu intervenção e foi reprimido, tá certo? Assim como outros sindicatos de base, onde o PC, no Rio de Janeiro, onde o PC tinha influência. Petroleiros, entende? 64 foi o golpe final de um período onde um grupo, o Partido Comunista, tinha quase a hegemonia. A história da ditadura eu mesmo já contei em outros filmes que eu fiz. Mas para quem não se lembra muito bem, maestro, solta a música.
PRB foi um dos partidos que mais cresceu no país. E em São Paulo não foi diferente. Elegemos novos prefeitos e vereadores em todo o estado. E estamos nos preparando para o futuro. Aqui tem espaço para pessoas de bem que querem trabalhar pela sua cidade e pelo seu país. Você pode ajudar a construir esse projeto. Feliz ao PRB. Feliz você também. Acesse prb10.org.br. O Olhar TVT traz o super premiado filme Era o Hotel Cambridge e mostra como ele foi realizado dentro de um edifício ocupado no centro de São Paulo. Um movimento por moradia que entendeu a importância da presença de artistas nas ocupações para a conquista de direitos garantidos na Constituição. Ele acende a pólvora. Olhar TVT, hoje, 21h. E entre 64 e 68, com esse esgotamento do período de prevalência do PCB, começam as oposições sindicais. Pô, não tá dando pra nada, tá tudo aumentando, condução, tudo. Pô, onde nós vamos parar desse jeito? Isso aí é gerência. Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais. Se eles vão aumentar 25%, nós vamos querer 30%, vai ser pior. Vai ser a greve, vai ser feio mesmo. Ainda tá muito bonito, mas vai ficar feio mesmo. A classe trabalhadora estava sofrendo o arroxo salarial da ditadura, empobrecida. As lideranças sindicais eram pelegas e não representavam nada nem ninguém. Os comunistas estavam presos. Com quem os trabalhadores poderiam contar para garantirem seus próprios direitos? Com eles mesmos, claro. Qual tem sido a atitude do sindicato com relação à greve aí na fábrica? Não fomos nós que chamamos eles, porque a gente sabe que eles estão há 14 anos lá, não tem feito nada por nós. Quem chamou eles foi a empresa, certo? Aí veio o vice-presidente aí, certo? E começou, na minha opinião, começou a fazer por medo do pessoal, que o negócio não era assim, que a gente não podia radicalizar. Inclusive, as próprias palavras dele é o seguinte: eu sou mediador, ora essa, um representante de mais de 300 mil operários metalúrgicos, vem falar que é mediador, ao invés de falar que é representante dos trabalhadores. Duas greves ocorridas em 1967 e 68 foram bons exemplos de como se organizavam as oposições sindicais. As greves de Contagem, em Minas Gerais, e Osasco, em São Paulo. Essas greves foram organizadas pelos próprios trabalhadores, sem a presença dos sindicatos. Foram as últimas grandes greves durante a ditadura até 1978. E acabaram como tudo acabava na ditadura, com dura repressão e violência. E aí? O que aconteceu entre 1968 e 1978? Muita coisa. Os sindicatos seguiam nas mãos da ditadura com lideranças pelegas. Os comunistas estavam perdendo espaço cada vez mais. Neste campo, as oposições sindicais conquistaram um espaço dentro das lutas dos trabalhadores que se mostrou fundamental para aquilo que ainda estava em gestação, mas que seria chamado de sindicalismo autêntico e depois novo sindicalismo. As oposições sindicais colocaram na pauta a necessidade de um sindicalismo livre, horizontal e pela base, isto é, um sindicalismo que criticava duramente a estrutura sindical criada por Vargas. No período do milagre econômico da ditadura militar, a classe operária estritamente fabril cresceu muito em número e se concentrou bastante em determinadas regiões. Só vou dar um exemplo. A Volkswagen chegou a ter a planta da Volkswagen de São Bernardo chegou a ter 45 mil funcionários. Já falamos sobre essas questões no episódio anterior, mas basicamente foi o seguinte: um crescimento fabril brutal, com milhares de trabalhadores lado a lado todos os dias. Estamos falando de 200 mil trabalhadores metalúrgicos em uma única cidade. Isso fez com que a capacidade de articulação e organização da classe trabalhadora crescesse muito.
O ABC Paulista foi, sem dúvida, fundamental para o surgimento do novo sindicalismo. Mas muitos outros centros urbanos brasileiros foram importantes para a concepção dessa nova forma de se praticar o sindicalismo. Vocês conhecem esse cidadão chamado Olívio Dutra? Vindo de uma cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, foi ainda jovem para Porto Alegre trabalhar como bancário. O sindicato estava esvaziado, o povo tinha medo de ir para o sindicato, né? Sindicato, até os meus colegas começaram a dizer, mas tu está indo muito ao sindicato, o Olívio, tu veio do interior, né? O sindicato é tido como espaço dos comunistas, não sei se tu é comunista e tal. Eu digo, olha, eu acho que o sindicato não pode ser um espaço se é dos comunistas, de quem for, não interessa, o sindicato é dos bancários, é nosso. Aqui ele traduz um pouco do clima desse novo jeito de se fazer sindicalismo no Brasil. E o nosso trabalho no sindicato, então, foi sendo esse intercâmbio de experiências, de conversas, de tratativas, de estudos, de formação, né? E todos fomos aprendendo uns com os outros, né? E querendo que o sindicato fosse isso mesmo, um sindicato, né? Que não era uma estrutura burocrática. E aí, em todo o Brasil, os sindicatos começaram a trocar experiências, a organizar ações, a fazer política, ora. Sindicato é cada um de vocês aonde vocês estiverem. O novo sindicalismo, na verdade, é este que vai para a porta de fábrica, que se relaciona com os trabalhadores, não fica apenas no escritório, na salinha da presidência ou na salinha do diretor no sindicato. O dirigente está junto com os trabalhadores 24 horas por dia, discutindo, ouvindo. Não, é recuperarem a sua identidade, terem uma ferramenta que não é, seja a expressão dos seus, né, das suas lutas, digamos, das suas postulações, das suas reivindicações por melhores condições de trabalho, condições de vida, de salário, de cultura, né, tratar dessas coisas não apenas com a burocracia oficial, né, e as direções sindicais. Né, tem uma discussão sobre todos esses temas e outros, né, pela base. As grandes greves do ABC foram feitas pelos trabalhadores. Lula e as demais lideranças tiveram a sensibilidade de traduzir o que esses trabalhadores sentiam e traduzir em ações. Assim, os sindicatos e os trabalhadores brasileiros assumiram o protagonismo das mudanças sociais e políticas do país. Mas isso será assunto para o próximo episódio.